Começamos. O que tu vai fazer? Tu vai compartilhar aí? E vou gravar uns videozinhos da senhora Olá. falando. Olá. Olá, vou esperar o pessoal entrar, que ninguém entrou ainda. O fundinho tá maneiro, pastora. Tá, o fundo tá legal. O fundo tá legal aqui. O fundo tá legal. Eu quero colocar uns negócios aqui, mas... Ê, Manu entrou, Ju entrou. Oi, Manu. Oi, Ju. Oi. Se preparem aí que eu vou chamar vocês, hein? Pra falar uma coisa aí. Prepare-se. Se prepare. Oi. A paz. Paz do Senhor. Vamos esperar mais um pouquinho as irmãs entrarem. Falta... O meu relógio tá meio estranho. Meu relógio tá meio que... Falta 10 minutos, mas acho que já é, né, Bia? Já é, né? Meu relógio tá querendo me boicotar. Oi. Hoje você não pode falar? Poxa, Ju. Quem que pode falar? Depois bota aí. Acenei. Olá. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que eu acho que é um assunto muito... que é um cotidiano da nossa vida. Apesar que nós estávamos na célula, a gente está falando sobre oração, mas a gente já fez tanta live sobre oração, acho que a gente já entendeu o processo da oração. Mas caso você não entenda, né, ou queira saber alguma coisa mais sobre oração, você pode colocar aí nos comentários que a gente fala alguma coisa sobre oração, tá? Então, já deu 15 horas, eu vou começar porque nós vamos ser breve, né? Vamos ser objetivos e breve. Eu acredito no manifestar de Deus nesse lugar. Me convido a você a fechar seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse momento, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida. Senhor, toma tuas filhas em tuas mãos. Pai, acalma, Senhor, Pai, o coração das tuas filhas. Abra a mente dela para que a mente das tuas filhas e a minha também venha estar cativa ao teu querer, ao teu efetuar, a tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações através do teu Espírito que é santo, que habita dentro de nós. Muito obrigado desde já pelo manifestar da tua glória nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Missionária entrou. Tá faltando a Rose, a Carlinha, a irmã cheirosa. Tá faltando, hein? Cadê esse povo aí? Manda mensagem aí, Bia, pra mim. Fala pra elas que a gente já começou, a gente tá esperando aí por elas. Então, ontem, orando ao Senhor e perguntando ao Senhor o que o Senhor queria, na verdade, ministrar aos nossos corações, e o Espírito falou tremendamente ao meu coração que ontem eu tive que pedir a Ele para parar de falar, porque o Espírito é muito tremendo, né? É uma fonte inesgotável. Quando a gente pede para Ele parar, falar, e a gente ouve, a gente escuta realmente o que Ele quer nos direcionar. E Ele me direcionou a falar sobre renúncia e sacrifício. Sobre renúncia e sacrifício. E eu já quero deixar aqui para você o significado de renúncia. Renúncia, desistir da posse de. É abdicar. Sacrifício é gerar um milagre. Todo sacrifício gera um milagre. Bom, segundo a Bíblia, né? E a passagem que o Senhor me levou é uma passagem que eu nunca ministrei. Nunca. E de repente passou desapercebido para mim. Mas é uma passagem muito profunda. Que está lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18.
E diz assim: Davi constrói um altar, tá? Segundo Samuel 24, a partir do verso 18. Se você puder colocar aí nos comentários, para quem estiver entrando depois ver, que eu não posso colocar. Coloca aí, me ajuda aí, minhas amadas irmãs. Então é 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 18. A partir do versículo 18. Então, essa é uma passagem que ela é muito forte. Ela é muito forte. Mas pensando em... Fecha aqui pra mim ver. Pensando em renúncia e sacrifício, são duas palavras que elas andam juntas, né? A renúncia é... Obrigada, missionária. Obrigada, Manu. Obrigada, Verônica. Então, a renúncia, ela anda junto com o sacrifício, né? Porque eu só consigo sacrificar quando eu renuncio, né? E nós estamos falando aqui sobre as coisas concernentes ao reino, mas isso também nos ajuda no nosso dia a dia. E nós, com relação a ser mulher, né? A mulher, ela renuncia muito e ela precisa sacrificar muitas coisas mesmo. E nisso a gente obtém uma sabedoria, que já foi falado lá atrás, e uma maturidade. E é uma das coisas que nós precisamos exercitar. O sacrifício, ele vem com a renúncia. Mas para as coisas concernentes a Deus, depois a gente fala com relação às coisas que são concernentes a nós, né? Nós mulheres. Mas as coisas concernentes ao nosso chamado. Mas as coisas concernentes àquilo que o Senhor nos confiou. Será que a gente consegue estar renunciando da forma correta e estar sacrificando da forma correta? Será que a gente está conseguindo executar isso com excelência? Será que não tem uma coisa que possa estar nos prendendo? É uma coisa que possa estar nos atrapalhando, que a gente ainda não conseguiu enxergar? Mas uma coisa eu sei, se tem algo que está nos prendendo, que se tem algo que está nos atrapalhando, nós mulheres, nós precisamos buscar a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, para entender o que está nos atrapalhando e nos não deixando a gente renunciar e impedindo a gente de executar o sacrifício correto, sabe? As coisas para Deus são com uma excelência sim, e para fazer com excelência a gente precisa renunciar. E assim não é diferente na nossa vida, como mulher dentro de casa, não é diferente. Nós precisamos renunciar, nós precisamos sacrificar muitas coisas. A gente renuncia, muitas das vezes, trabalhar para cuidar de filho. A gente renuncia, muitas das vezes, obter alguma coisa, né, físico para a gente mesmo. Roupa, sapato, algumas coisas que são supérfluas, porque nós precisamos dar prioridade para os nossos filhos. Nós renunciamos, muitas das vezes, falar algumas coisas para os nossos maridos, porque precisamos ter sabedoria, né? Precisamos ter sabedoria. E isso são coisas de mulheres de Deus. Nós precisamos renunciar para obter sabedoria. Só que a sabedoria, ela vem junto com a renúncia, e a renúncia vem com sacrifício. A gente só consegue sacrificar da forma correta quando a gente consegue renunciar. Sem renúncia não há sacrifício. Sem sacrifício não tem como obter a renúncia. Elas estão ligadas. E nós vamos ler lá em 2 Samuel. Vamos lá. 2 Samuel no 24, para a gente entender melhor. Vamos lá. Davi constrói um altar. Lá no 24 vem dizendo que, no enunciado da minha Bíblia vem dizendo que o recenseamento e a punição, ou seja, antes, né, desse altar que ele levantou, ele fez algo lá junto com o povo de Israel
estava vivendo um momento de muito pecado, sem consultar a Deus. E aí depois ele se arrependeu. Só que ele se arrependeu, só que a consequência teve que vir. A gente se arrepende de muitas coisas que a gente faz, mas tem coisas que são consequências. E as consequências, elas acabam vindo, mesmo a gente se arrependendo. A consequência, ela vem, mas a gente tem um Deus de misericórdia. E se a gente renunciar, e se a gente sacrificar da forma correta, o Senhor está pronto para mudar a nossa história, como mudou a história do povo de Israel naquele momento, naquela situação. Porque não parou só ali. O povo continuou se desviando em outros momentos e sacrificando e renunciando, e o Senhor sempre perdoando, enfim. Vamos ler a passagem. Está lá no versículo 18. Naquele mesmo dia, depois de tudo que Davi tinha feito de errado, e depois ele tinha se arrependido ao Senhor, depois daquele mesmo dia, Gade era um profeta que era direcionado por Deus para dirigir o rei. Aí, aqui eu tenho que parar para falar uma coisa para você. Sempre tem um profeta que vai ser enviado por Deus para direcionar a gente quando muitas das vezes a gente não está agindo da forma correta. E aí, Gade, ele veio dizer a Davi: vai, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi lá em obediência à ordem de Gade, tinha dado em nome do Senhor. Uma das coisas também que nós, muitas das vezes, erramos e pecamos, sabe o que é? Não obedecer à voz do profeta, que foi enviado por Deus, sabe? O nosso espírito, ele testifica quando o profeta, ele é de Deus. E quando ele é direcionado por Deus para nos dar uma orientação, uma direção. Porque aqui, na verdade, o profeta, ele não estava falando para Davi, é melhor você fazer isso. Ele não estava dando uma sugestão. Ele não estava dando uma opinião. Ele estava dando uma direção. Ele estava dizendo para Davi, para se cessar esse mal que foi concluído, que foi instituído em Israel, esse mal que foi instituído em Israel, você precisa edificar um altar na eira de Araúna. Ele deu a direção, deu o local e falou com quem ele tinha que falar para poder estipular um altar. Tinha que ser feito um altar ali. Para aquele mal sair daquele povo, tinha que ser instituído um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então vai lá, então ele está dando a direção, vai lá e faz isso que eu estou te ordenando. Ele não disse, eu acho melhor você fazer isso. Né? Ele não diz, a minha opinião é que você faça isso. Não, o profeta, ele foi levantado ali naquele momento para dar uma direção para o rei que estava sem direção. E muitas das vezes, quando nós estamos sem direção, somos servos do Senhor, somos servas do Senhor, precisamos ouvir a voz do profeta. Precisamos ouvir a voz do profeta, porque o profeta vai ser levantado por Deus para nos dar a direção quando não estamos na direção correta. E aí ele continua, lá no 20. Quando Araúna, Araúna era o nome do Jebuseu, viu o rei e seus soldados, ele deve ter se tremido, né? Ao encontro dele, saiu e prostrou-se. Logo ele se prostrou perante o rei com o rosto em terra e disse, porque o meu senhor, o rei, veio a teu servo. Ali ele já se prostrou, ele já temeu, o rei estava chegando. Alguma coisa o rei queria, ali naquele momento. E respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Ou seja, pelo pecado foi instituído uma praga no meio do povo, nessa passagem. O povo estava em pecado, o povo estava em desordem. E por causa dessa atitude, abriu-se uma brecha e entrou essa praga. E mediante os estudos, foram mortos mais de 300 mil homens. E para Davi
isso é uma perca muito grande, porque Davi é um homem de guerra, ele vivia em guerra, então ele precisava dos homens. Não chegou uma hora que ele teve que parar e falar, oh, tem alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada. Só que tinha um lugar específico para poder edificar o altar. Quando as coisas elas não estão bem dentro do seu lar, você precisa edificar um altar. Mas para edificar um altar, tem que ser da forma correta. Tem que ser com renúncia e com sacrifício correto. Vamos continuar lendo. Vamos lá. No 22, aí ele disse para o Jebuseu, eu quero edificar um altar na sua terra. Eu preciso edificar, porque eu preciso que essa praga ela saia. Eu preciso que essa praga saia do meio dos meus, porque está matando. Já viu quando a situação está tão ruim, que está gerando morte? Morte espiritual, está gerando fadiga espiritual, está gerando desânimo. É necessário você levantar e edificar um altar, mulher de Deus. Edifica um altar. Edifica um altar ao Senhor na sua casa. Mas como assim, pastora? Você vai entender. Lá no 22 vem dizendo, Araúna disse ao Senhor. Araúna disse a Davi, meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para holocaustos, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Ai, foi pausado. Opa, oi gente, oi, voltei. É porque entrou o meu celular, ele volta e meia entra o Google, entendeu? Ok, Google, aí ele entra. Gente, misericórdia, mas maior Senhor. Gente, não posso falar uma palavrinha que o Google entra. Então vamos lá. Então, o que a Araúna fez ali, na verdade? A Araúna pegou o que ele tinha e deu para Davi. Falou, não, Davi, então toma, você vai construir o altar aqui, toma, eu tô te dando. Aí vem a parte melhor, vem a parte mais profunda de todas as coisas. Aí Davi, como um rei, sabendo que Deus tinha que ter o melhor, tinha que ter o melhor sacrifício, tinha que renunciar, tinha que custar alguma coisa, porque para a gente instituir o altar precisa custar algo. Se não está te custando algo, o altar não está sendo edificado da forma correta. Se não está te custando algo, o altar não está sendo edificado da forma correta, a praga não vai sair da sua casa. O altar ele precisa ser edificado da forma correta. Se não está te custando, está edificando errado. Vamos ler lá. E aí o rei Davi, ele entendeu isso. Ele falou, mas o rei Davi respondeu a Araúna. Olha a resposta do rei. Não quero nada de graça. Não, faço questão de pagar o preço justo. Não, olha só que coisa profunda. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Aí ele continuou dizendo, e comprou a eira e os bois, 50 peças de prata. Davi ali edificou o altar ao Senhor, ofereceu o holocausto e o sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as suas súplicas em seu favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Aí vai a pergunta. Porque muitas das vezes as coisas não fluem na sua casa e você ora, e chora e suplica e as coisas não mudam. Será que o sacrifício está sendo da forma correta? Será o que está faltando é pagar um pouco mais de preço? Porque para Deus, eu faço questão de pagar o preço justo. Eu não posso oferecer ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Se não me custa nada, não vai surtir efeito.
Eu preciso oferecer ao Senhor algo que me custe. O que está te custando, mulher de Deus, nessa tarde? Tem que ser para Deus, tem que ser algo que te custe. Se não te custa nada, não vale oferecer um holocausto ao Senhor. O Senhor quer algo de nós que custe alguma coisa. O sacrifício e a renúncia precisa custar algo de nós. Nosso tempo, muitas das vezes a renúncia de estar em algum lugar, na casa de um pai, de uma mãe, de deixar de passear, ou deixar de ver televisão, ou deixar de algumas coisas que você precisa. Deus está falando contigo. Nós precisamos deixar as coisas. Se não está me custando nada, então o holocausto está sendo em vão. Como a praga vai sair do meio de Israel se o holocausto que eu estou fazendo não está custando nada para mim? Como as coisas elas vão mudar na minha vida, na minha casa, se o sacrifício que eu estou fazendo não está custando nada? Não está me custando nada. O holocausto vai ser em vão. Davi, sendo rei, ele entendeu aquilo. Ele poderia receber aquilo de graça. O Jebuseu entendeu que o rei precisava daquela terra. E ele deu, mas ele falou assim, não, pro meu Deus não. Pro meu Deus eu vou fazer algo que custe. Porque para Deus eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que fazer algo que custe, que doa em mim. Doa na minha carne. Porque o meu espírito vai estar satisfeito sim. Meu espírito vai estar bem com ele sim. Meu espírito vai estar ligado com ele sim. Mas alguma coisa que custe aqui na minha carne. Sabe? Não. Não, Jebuseu. Eu não vou dar qualquer coisa para o meu Senhor. Eu vou dar uma coisa que custe. Eu quero comprar. E eu quero te pagar um preço justo. Para poder instituir um altar nesse lugar. E para essa praga sair de dentro do meu povo. Porque está matando geral. Será que não é isso que muitas das vezes está faltando em nós? A gente ora, a gente jejua, a gente vai à igreja, a gente conversa, a gente fala, a gente lê a palavra. Mas será que o sacrifício que a gente está fazendo ao Senhor, será que não está custando nada? Se não está custando nada, não vai valer de nada. Porque o altar, ele instituído dentro da nossa casa, para surtir efeito, tem que custar alguma coisa. Tem que custar o seu tempo, tem que custar alguma coisa. Nós precisamos fazer para o Senhor o melhor sim. E nós fazemos o melhor para o Senhor. Muitas pessoas falam, eu faço o melhor para o Senhor. Será que faz mesmo? Porque se fizesse o altar na sua casa, seria instituído? Está instituído? Tá. Mas não está surtindo efeito, porque está sendo de qualquer maneira. Porque está fazendo o holocausto sem custar nada. E para o Senhor não pode fazer algo para Deus que não me custe nada. Tem que custar alguma coisa. Tem que ter uma renúncia. Tem que ter algo que nós precisamos deixar de fazer para agradar o nosso Deus. Porque as coisas dessa carne, elas militam contra as coisas espirituais. E se nós fazemos a vontade da nossa carne, nós estamos desagradando a Deus. Mas muitas das vezes, pastor, eu não estou fazendo a vontade da minha carne. Tudo bem, você não está fazendo a vontade da sua carne, mas você não está sacrificando direito. Você não está renunciando da forma que tem que renunciar. Você está na zona de conforto. Nós estamos na zona de conforto muitas das vezes. Por isso que as coisas não fluem. O altar está edificado, mas a nossa zona de conforto está ali. A minha zona de conforto está ali. O Senhor vai fazer assim, dessa maneira, dessa forma, do meu jeito. Eu vou estar aqui, Deus vai descer do céu, vai falar comigo, eu vou fazer. Não, a palavra dele já foi instituída, ele já te escolheu para uma grande obra, ele já te chamou para isso. O que mais está faltando? O Senhor já entregou nas tuas mãos que ele tem mais de precioso, que é um chamado que ele tem. Ele já nos resgatou com o seu sangue. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O que mais nós precisamos pedir a Deus para a gente tomar um posicionamento e sacrificar da forma correta?
Se já foi liberado todas as bênçãos nas regiões celestiais, ei, eu digo de coisas espirituais. E as bênçãos na Bíblia diz que nos acompanharão. Porque muitas das vezes ficamos ligados às coisas materiais. Aí o altar está sendo até instituído, mas o holocausto está sendo feito errado. O sacrifício está sendo feito errado. Porque está sendo feito de uma forma, aliás, que não me custe nada. Se não me custar nada, não adianta edificar o altar. Então eu deixo essa palavra para você, minha amada irmã. Nós, mulheres de Deus, nós temos uma visão panorâmica das coisas. Nós precisamos, até muitas das vezes, levar o nosso esposo a entender isso. Porque a nossa visão é panorâmica, nós enxergamos as coisas panorâmicas, mas muitas das vezes nos acomodamos. Mas espera aí, pastora, ele não é o sacerdote? Ele é o sacerdote, mas ele só exerce a função de sacerdote quando ele entende que é o sacerdote. Enquanto ele não entende que não é o sacerdote, ele não é o sacerdote. Nós, com a sabedoria da parte do Pai, no momento certo, na hora certa, vamos falar as coisas corretas para eles abrirem a mente e se entrarem no papel de sacerdote. O sacerdote só pode executar o papel de sacerdote quando ele entende que é sacerdote. Se ele não entende que é sacerdote, não adianta. Tem que ser a gente mesmo. Nós temos que arregaçar as mangas e ir e sacrificar da forma correta. Sabendo que existe um Deus que está nos vendo, sabendo que existe um Deus que está trabalhando em nosso favor, sabendo que existe um Deus que está vendo tudo que nós estamos fazendo e que no momento certo, com toda a perseverança, nós vamos conseguir, junto com o nosso esposo, instituir esse equilíbrio dentro da nossa casa. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A sabedoria, a renúncia, o sacrifício da forma correta. Se não parte do seu esposo, se não parte do meu esposo, tem que partir de alguém. Porque senão a casa cai. Senão as coisas não fluem. Tem que ser instituída por alguém. E um dos dois tem que ser mais espiritual. E se Deus te escolheu, dá graças a Ele. Porque você é uma mulher espiritual e entende isso. Não se acomode. Não ofereça a Deus algo que não te custe nada. Porque o holocausto ele só é recebido quando nos custa alguma coisa. Essa palavra que eu deixo para você. A renúncia e o sacrifício. Só que o sacrifício precisa ser instituído da forma correta, para que venha a ser recebido diante de Deus, no altar do Senhor. E se for para fazer o sacrifício, faça da forma correta. Faça de um jeito que te custe algo. Porque se não me custar, o holocausto vai estar sendo feito da forma errada. E a praga não vai sair de dentro da sua casa. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma grande obra, mulheres de Deus. O Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para uma grande obra. E se você e eu, nós estamos conseguindo enxergar as coisas no âmbito espiritual, vamos fazer, não vamos nos acomodar. Não vamos fazer algo que não nos custe nada. Para o Senhor nós temos que dar tudo do melhor. Temos que nos sacrificar sim. Fazer o melhor, renunciar, sacrificar da forma correta. Cada um renuncia e sacrifica de uma forma para a sua casa. Mas tem que haver. Senão as coisas paralisam. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para isso. Tá bom, minhas amadas irmãs? Eu vou deixar aberto aqui se alguém quiser falar alguma coisa. Ou se quiser me chamar para participar. Tá aberta agora a oportunidade. Se alguém quiser entrar para falar alguma coisa a respeito dessa passagem do sacrifício, pode chamar agora. Eu vou esperar um minutinho, hein? Enquanto isso eu estou bebendo água. Senão eu vou chamar, hein? Vou chamar vocês aí, hein? Como é que chama aqui, Bianca? É aqui?
Ah, é aqui, nessa carinha aqui. Aí escolhe quem você quer chamar. Missionária. Chamei uma aí. Chamei uma aí. Será que aceitou? Tá, a Ju não pode, mas na próxima semana você vai vir. Chamei uma, tô aguardando a posição aí da missionária. Chamei a missionária. Missionária, me atende. Me atende, missionária. Pra gente fazer um debate legal aí. Tô aguardando o seu posicionamento. Recusou, missionária. Puxa vida. Então vamos nos preparar para a próxima. Eu vou chamar uma de vocês. Vamos estar preparada para a gente também colocar o nosso posicionamento. Tá bom? Espero que vocês fiquem com essa palavra que Davi falou. E ele falou tremendamente: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Eu deixo essa palavra para você. E isso também fala ao meu coração. Primeiro corta para cá, né? Primeiro corta para cá. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, um holocausto que não me custe nada. Então, se não me custa nada, não oferece ao Senhor, não. Se te custar alguma coisa, oferece. Porque aí vai se cessar as coisas ruins. E a glória de Deus vai encher a tua casa. Tá bom? Um beijo para todas vocês. Pastora ama vocês. Estamos aí para crescer juntas. Para a glória de Deus, tá? Um beijo. Fiquem na paz.